Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. E chegando para você com mais uma nova temporada no programa. É isso aí, já estamos indo para a 20ª temporada do programa. Já falamos de 20 assuntos diferentes, 20 temporadas aí que literalmente deram o que falar. E nessa 20ª temporada a gente vai falar sobre um assunto espetacular, um assunto que eu pessoalmente gosto, como dizem os jovens hoje em dia, gosto deveras, né? Gosto demais da conta. E a gente vai falar sobre isso, que é as alianças, o contrato entre Deus e o ser humano. O que é a aliança? A aliança, ela é se você for falar assim que existe um dos fios condutores, talvez, dentro de toda a narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, a aliança, sem dúvidas, pode ser colocado como um dos principais pilares de toda a estrutura narrativa da Bíblia. Ela está lá no período da criação e ela se encerra com o novo céu e nova terra, dando margem aí dentro de todo esse contexto da aliança. E é sobre isso que a gente vai falar aí nos próximos 13 episódios juntos aqui do Contra a Cultura. Então você é nosso convidado especial para mais essa jornada, mais essa aventura. E para inaugurar de forma brilhante, de forma preponderante, essa nova temporada comigo, mais uma vez ela, Maiara Costa, bem-vinda. Valeu, amigo. Fico feliz de poder estar aqui no Contra a Cultura de novo. Eu confesso a você que eu gostaria muito de me lembrar quando foi que eu entrei pro time, mas eu sei que já faz um tempão, né? Já faz. Olha, eu lembro tempão. Que foi no mínimo, a lembrança mais antiga que eu tenho é lá na temporada de Romanos. Sim. Eu não lembro se você chegou a entrar antes. Pode ser que sim, pode Talvez ser que não. uma participação aqui, outra ali, mas efetivamente... Pode ser efetivamente isso. Pode ter sido na carta de Paulo aos Romanos, né? É. E eu fico feliz de estar aqui ainda, depois desses anos todos, né? Pelo menos 3 anos aí, né? Que foi esse episódio, se eu não me engano. E eu fico feliz de poder abrir a temporada desse assunto que também é o meu preferido da Bíblia. Eu particularmente gosto muito do tema da aliança e eu espero que no final dos 13 episódios, né, os amigos que estão com a gente aqui possam conseguir perceber por si mesmos a grandeza e a profundidade e a importância que é compreender esse assunto dentro do seu correto contexto. Se a gente entende bem o que é a aliança, a gente entende bem a narrativa bíblica como um todo. Pudesse resumir, resumiria assim. Ela é basicamente isso, e você vai perceber no decorrer da temporada como é que ela vai ligar todos os outros assuntos. Você pensou em cruz, pensou em santuário, pensou no sacerdócio, pensou na lei no Sinai, você pensou no sábado, qualquer assunto bíblico, ele vai convergir dentro do propósito da aliança. Inclusive, Maiara Costa, como é que a Bíblia é dividida, Maiara Costa? A Bíblia é dividida em 2 testamentos, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Antiga Aliança, Nova Aliança. Porque o testamento, Maiara Costa, nada mais é do que um documento, um acordo, um acordo jurídico. E é isso que é uma aliança. A aliança é um acordo, é uma combinação entre duas partes. Quando 2 pessoas fecham um negócio, quando um casal realiza o seu casamento, tudo isso são contratos. São acordos firmados de confiança. Eu confio em você, você confia em mim. Eis aqui as partes boas que nós vamos usufruir se formos um fiel ao outro, se confiarmos um no outro. Eis aqui as partes de penalização, se um infringir algum tipo de prejuízo ou opróbrio ao outro. Tudo isso gira em torno dessa ideia de contrato. E a aliança nada mais é do que esse documento, digamos assim, que simboliza, que sinaliza o nosso relacionamento com Deus, né? Quando a gente olha, Maiara, na Bíblia, a gente vê a figura de Deus de várias formas, né? O Pai, ele é nosso Pai, né? Ele é o nosso professor, nosso mestre, nosso criador. A Bíblia também descreve ele como sendo cônjuge, né? Isso, boa, bem lembrado, exatamente. Nosso esposo e nós sendo a esposa e tudo mais. Mas tem uma figura que a gente usa muito pouco na Bíblia, que é sócio. Ele é o nosso sócio, o nosso parceiro. E quando a gente vai para Gênesis 1, é exatamente isso que o capítulo especial da criação fala pra gente. Então vamos lá, sem mais delongas, sem mimimi, sem enrolação, vamos para Gênesis 1. Sem blá blá blás. É engraçado porque praticamente quase todas as temporadas do Contra a Cultura a gente abre de alguma forma sempre trazendo de volta pro Gênesis. Porque, amiguinhos, se vocês não entenderem Gênesis, vocês não vão entender o resto da Bíblia.
Então não achem que Gênesis é um livro descartável e desnecessário, porque não é. Ali tá o começo de tudo. Se você não entender o começo, você não entende o meio, não entende o fim. Você vai para Mateus, tem que começar pelos evangelhos. O evangelho de Mateus começa com uma genealogia que chega em Adão e Deus. Aí você vai para João. Não, vou para João, que esse negócio de genealogia, João, então. Não, vamos para João. Não tá dando no certo. princípio era o verbo. Mas tudo é Gênesis nesse negócio, né? Porque as histórias começam no começo, né? Exatamente. E por falar em no princípio era o verbo, né? Já que João fala isso, quando a gente vê aqui em Gênesis no capítulo 1, tá escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? E daí segue-se todo o relato da criação. E é bem interessante, Mayara, porque assim, embora aqui em Gênesis você tenha até um outro vislumbre ali, mas você não tem claramente aqui a ideia da Trindade ainda formada. Você precisa de mais estudo da Bíblia como um todo para enxergar assim de forma mais plena a ideia da Trindade. Para você poder enxergar a Trindade nesses 2 primeiros versos bíblicos aqui, tem que conhecer um pouquinho das outras partes da Bíblia, certo? Das possibilidades que o próprio texto ele traz. E quando eu digo conhecer as possibilidades do texto, é conhecer bem aprofundadamente mesmo. Quem tem a oportunidade, por exemplo, de tentar descobrir, pesquisar um pouquinho o sentido original das palavras também. Então, quando eu digo isso, é igual aquela figurinha que eu coloquei no meu Instagram outro dia. Na verdade, eu repostei, né? Falando do cristão moderno, né? Que a Bíblia é como se fosse uma escada, a Bíblia tá aqui embaixo, e aí ele dá uma pernada até o último degrau, que o último degrau já é a aplicação. Só que ele deixou os outros degraus, que são muito importantes para trás, como leitura atentiva, contexto cultural, contexto histórico, línguas originais, ou seja, né, quem foi o autor, então todas essas coisas, né. Então aqui a gente já começa a ver essas coisas, embora o principal objetivo do capítulo 1, na verdade, nem é focalizar tanto em Deus agora, né. Vai começar falando dele ou deles, né, por causa da palavra no original aqui. No capítulo 1, esse Deus ele se revela, ele se apresenta como um Elohim, né, como deuses, né, no caso, né, o sentido da palavra Elohim. Só que aí depois, no restante da narrativa, você vai perceber que tem um outro centro dessa história, né? Tem outro personagem que é a centralidade do capítulo 1. Então a gente vai descobrindo que a construção narrativa do capítulo 1 ela tem um objetivo, ela tem um propósito de ser e estar. E aí a gente vai descobrindo isso na leitura. Antes da gente continuar essa conversa que está muito legal, quero convidar você para entrar em youtube.com/cristãoscansados, se inscreve por lá e ative as notificações para você não perder nada do que acontece, né? As conversas extras, o conteúdo que extrapola aqui esse momento da rádio. Então você é nosso convidado para ir lá. E também não perca, porque a gente está quase encerrando aí o nosso curso de interpretação bíblica, o nosso curso de hermenêutica, de como estudar a Bíblia, como ler a palavra de Deus. Tá muito legal, o pessoal tá gostando bastante, então você também é nosso convidado. A gente tá tendo lives lá no canal toda sexta-feira, por volta das 19h30, 20 horas, tá bom? E os episódios também ficam gravados, as aulas ficam gravadas lá para você acessar também pelo site queroentenderabiblia.com.br, beleza? Eu te espero lá. Quando a gente chega no verso 26, que é assim, talvez o verso chave aqui do nosso estudo, 26 a 28 do capítulo 1, o verso começa assim, o 26. Também disse Deus, façamos o homem, e aí como você bem disse, a gente tem que estudar as palavras no seu original, homem aqui é humanidade, tá? Exatamente. Não é homem no sentido masculino da coisa, não é o gênero. Vamos fazer a raça humana conforme a nossa imagem e semelhança. Aí a gente começa a se perguntar assim, tá, mas o que é essa imagem e semelhança? Como é que o ser humano ele vai se resumir ou se aplicar em termos de imagem e semelhança divina? E aí você precisa começar a juntar as peças para entender, peraí, quem é esse Deus da qual a humanidade é feita como imagem? Por isso que eu comecei pelo verso 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, Mayara, quando a gente vai estudando toda a Bíblia, a gente vai chegar lá no Novo Testamento, e lá tem um verso muito maravilhoso que resume o caráter de Deus. É um verso bem difícil, bem complicado, bem longo para se decorar, que diz, Deus é amor. Todos os atributos de Deus se resumem dentro desse conceito de amor. A sua justiça, a sua santidade, o seu poder criador, tudo vai se resumir em torno do conceito de que ele é amor. E aí você começa a pensar o seguinte, no princípio Deus criou, e aí você começa a observar essas pistas bíblicas, de que Deus ele é eterno, ele sempre existiu, de eternidade a eternidade tu és Deus, como diz o salmista, né? Então Deus existiu desde que a eternidade começou e vai existir quando a eternidade acabar. O que nenhuma dessas coisas vai acontecer, porque é a eternidade que chama, né? Sim. Então assim... Só que imagina o seguinte, se Deus é alguém solitário, é uma pessoa sozinha, durante toda a eternidade, sem nenhuma companhia,
E a Bíblia diz que ele é amor. Como é possível que esse Deus, sendo amor, desenvolva esse amor se ele está sozinho por toda a eternidade? No mínimo ele vai ser um tirano, ou um egoísta, ou um mimado, ou alguma coisa nesse sentido, porque ele não tem onde projetar esse amor. E aí você começa a ler aqui o contexto do capítulo 1 e você vai perceber que tudo aqui é descrito no plural. Façamos a nossa imagem, não sei o que lá. Então você começa a perceber que existe aqui já um tipo de relacionamento acontecendo. Esse Sim, tem Deus mais que de uma existe, pessoa no caso, isso, né? No mínimo tem mais de uma. Então a gente já começa a perceber que assim, para começar a falar sobre imagem e semelhança de Deus, você precisa entender o seguinte: Deus é um ser relacional. É um Deus que desde a eternidade já amava e era amado. Um pouquinho mais pra frente, dentro dessa mesma narrativa, esse mesmo Deus vai dizer que não é bom que a humanidade viva sozinha. Se Deus, que é o Criador, vivia em comunidade, se o ser humano quiser ser imagem e semelhança de Deus, ele também tem que viver em comunidade. Sim, no caso ali era o homem mesmo, né? Porque Adão foi criado em primeiro lugar. E aí você vai ver a primeira vez que Deus, dentro de toda a narrativa da criação, vai falar assim: não, isso aqui não é bom não. Como a gente está tratando o assunto da questão do ser imagem e semelhança, né, desse Deus, a gente já começa a descobrir pistas no próprio texto sobre o que representaria isso na prática, né? Porque eu já ouvi muita mirabolância, amigo, do que é ser imagem e semelhança de Deus. Eu já ouvi cada coisa que eu fico pensando de onde é que o povo tira a criatividade para isso, né? E a gente costuma fazer o contrário também, né? A gente não pensa em quem nós somos a partir de quem Deus é. A gente imagina e projeta quem Deus é a partir de quem nós somos. Exato. Não, a gente se eu sou imagem e papéis. semelhança de Deus, então Deus é assim, ele tem 2 braços, 2 pernas, cabelo tem nariz, assim, tem boca, tem a sobrancelha pá aqui porque assim. eu sou assim, se eu sou imagem dele, então ele é assim também. O que é esse conceito de imagem que está sendo pintado aqui? Qual que é essa ideia? O que é uma imagem? Olhando para o original e tudo mais. Sim, a palavra imagem aqui é a palavra Selem, né? Ela representa uma miniatura, um ídolo. É literalmente um ídolo, uma imagem. Literalmente um ídolo, uma representação. E aí a palavra semelhança, demut, né, do hebraico, ela vai trazer esse sentido de desenho, figura, modelo, entendeu? Então, se a gente juntar as duas palavras, Selem com demut, né, representa que essa humanidade que estava sendo recém-criada por Deus, ela tinha sido criada para ser uma cópia. Um modelo, uma representatividade desse Deus naquele lugar que estava sendo criado, pensado neles. Por que eu falei do centro da narrativa, da primeira narrativa? Embora fale de Deus no começo, vai falar de Deus, mas Deus fazendo coisas para essa humanidade que nem tinha sido criada ainda. Isso, de certa forma, coloca essa humanidade como centro daquela narrativa. E tem um objetivo disso ter sido feito. A gente não pode esquecer, amigo, nunca, para quem que Moisés estava escrevendo. Moisés estava escrevendo Gênesis para um povo que estava prestes a ser libertado da escravidão no Egito. E na escravidão no Egito, esse povo, que a gente vai conhecer melhor a respeito dele mais lá para frente, é como se a escravidão tivesse tirado o conhecimento que eles tinham desse Deus. Então esse Deus precisava agora se reapresentar para esse povo, e Moisés estava ali com essa função. Então eles tinham aprendido outras coisas no Egito, que o relacionamento dos deuses com os seres humanos não era bom, era distante, que os seres humanos haviam sido criados para serem escravos dos deuses, e que se os desejos desses deuses, que são egoístas, né, se você observar na descrição, né, se não fosse satisfeito, essa humanidade poderia ser destruída, ou castigada ou destruída. Então vem agora Moisés e começa a desconstruir essa imagem para reconstruir uma nova. Nessa divindade que cria tudo, céu, terra, lua, estrela, coisas que eram adoradas, inclusive, no Egito, né, por eles. Exato. Esse Deus que é criador de tudo, ele é um Deus que é amor, e ele é um Deus que cria para ter um relacionamento, para ter uma proximidade, para ter uma intimidade com esse ser humano. Então, o ser imagem e semelhança dentro do contexto do próprio verso, se você ler o verso com atenção, 26, ele vai trazer essa conotação de que ser imagem e semelhança de Deus é imitá-lo. Então você tem um conceito de imitação aqui. Buscar fazer as coisas como ele faz. E a gente precisa entender também que dentro da narrativa do contexto aqui do Éden, o Éden está sendo criado como uma espécie de templo, um santuário daquilo que Deus está criando no planeta Terra. E o que acontece? Você percebe que em todas as religiões daquela época de Moisés, no caso, né, porque é Moisés que está descrevendo esses fatos olhando para trás,
Os templos pagãos representavam todos eles uma divindade. Cada templo representava sua divindade. E bem na entrada desse templo e também no seu interior, você já tinha a imagem que representava aquela divindade. Aquela escultura de ouro, de pedra, de pau, de metal, enfim, que já representava. E Deus está falando o seguinte, assim, ó, eu estou criando agora um templo, um santuário do planeta Terra, que é o lugar onde eu domino. Esse templo aqui é só uma amostra daquilo que responde ao domínio que eu tenho sobre toda a minha criação, porque o texto, a Bíblia começa falando, no princípio, Deus criou. Tudo que existe, tudo que você pode enxergar, tocar, experimentar, ouvir, tudo isso veio das mãos e da palavra de Deus. Então Deus tem domínio sobre tudo isso. E agora ele coloca o ser humano como a imagem, ou seja, como aquilo que representa esse Deus dentro da criação. Então quando a gente começou falando aqui, né, o que é o lance da aliança? É o lance da parceria, da sociedade com Deus. Então ele fala, olha, verso 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quais são as implicações disso, ser humano que é a minha imagem? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, os animais domésticos, os répteis, rastejas, sobre a terra e tudo mais. O ser humano agora ele é o meu representante legal, digamos assim, o meu parceiro, o meu sócio, na administração deste mundo que eu criei. Então a gente está fechando aqui um contrato, e a gente vai ver um pouco mais sobre esse contrato nos próximos versos, de que agora o ser humano tem uma vocação, uma essência. E aí você bem lembrou que Moisés está reescrevendo e recapitulando, refrescando na memória dos israelitas escravos o senso de identidade de onde eles vieram, qual que é o seu propósito, sua essência, para agora que eles estão indo para um novo lugar, aqui está a essência do qual é o propósito do ser humano dentro desse pacto. Você vai administrar a criação de Deus. Você vai tomar conta daquilo que Deus criou. Como representante, não como autor. E isso vai ter implicações daqui a pouco no que a gente for falar. Sim, porque já ele vai estabelecer os termos, né? Vamos ler aqui o verso 27 e 28, e aí acho que já dá pra gente comentar esses termos. Verso 27 diz então, criou Deus, pois, o homem aqui de novo é a humanidade, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora sim, gêneros, né? Sim, então homem, masculino, mulher, feminino. Né, Deus criou assim a humanidade, dividida em 2 gêneros, né? Masculino e feminino. Né? O que é interessante também, porque você percebe que não é o homem masculino que é a imagem e semelhança de Deus. É um relacionamento de homem e mulher que se chama humanidade. Sim. Porque não é possível que você, de forma singular, seja imagem e semelhança de um Deus plural, de um Deus relacional. E aí o verso 28 diz, e agora a gente vai ver os termos da aliança. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, aí ele recapitula, as aves do céu, todo animal que rasteja pela terra, sujeitai e tal os animais. Então aqui a gente percebe 3 esferas de relacionamento que vão embasar a aliança, ou seja, esse contrato. 3 normas a serem observadas, e é importante frisar isso logo nesse primeiro episódio, Mayara, porque todas as próximas lições vão se basear em cima dessa estrutura aqui. Todos os próximos contratos, que na verdade não são contratos novos, são sempre uma tentativa de voltar a esse contrato original, de restaurar esse contrato original, estão aqui embasados. Então a gente percebe a primeira coisa, eu vou nominá-los aqui, e aí você vai esclarecer mais para o pessoal pra gente. Então, o verso 27 começa dizendo assim, olha, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, o verso 28 diz, Deus os abençoou. Então, antes de qualquer iniciativa do ser humano, o ser humano passa a existir, e Deus vai lá e o abençoa. Abençoa como? Com a sua presença, com a sua relação, né? Deus começa a se relacionar com o ser humano, com comida, com descanso, certo? Mas tudo parte da iniciativa divina de abençoar o ser humano. Segundo ponto, e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchendo toda a terra. Então aquele que fala assim, ó, o segundo aspecto desse relacionamento, desse contrato, é o relacionamento humano. Você vai se relacionar homem e mulher, e dentro desse relacionamento vocês vão encher toda a terra. O que é bem interessante, porque esse Deus de quem somos imagem e semelhança é o Deus que cria, certo? Ele é um Deus que está envolvido num relacionamento de amor eterno, dentro da Trindade, e ele cria. E agora ele está falando, você ser humano, a quem eu abençoei e estabeleci como imagem e semelhança, dentro de um relacionamento de amor entre homem e mulher, vocês também vão fazer aquilo que eu faço. Claro que dentro de outra esfera, em outras proporções, mas vocês vão gerar vida. Vocês vão povoar a terra. Então, assim, a parceria de vocês agora vai ser continuar essa obra criadora. De novo, dentro dos limites da esfera de soberania do ser humano, né? Algo que ele está responsável. E aí o terceiro aspecto.
você vai sujeitar e administrar toda a terra, os animais, a criação, o que você vai comer, as frutas, as vegetações e tudo mais. Então, a natureza, a minha criação está agora debaixo da sua administração. Então, são 3 pontos aqui desse contrato. O relacionamento com Deus, que começa com bênção, o relacionamento criador, de postergação, de continuidade entre homem e mulher, e o relacionamento de administração dessa boa e perfeita criação de Deus. Quais são as implicações disso na vida dessa humanidade que foi recém-criada? Aqui você observa que o campo de atuação, o campo onde o ser humano deveria ser o representante de Deus na Terra, ele está estabelecido. O ser humano deveria representar a Deus para o outro ser humano e o ser humano deveria representar a Deus para a criação. De que forma, que isso aconteceria? Isso vai ser abordado mais para frente na narrativa, Mas principalmente o texto bíblico deixa claro aqui que é a questão dos relacionamentos. Relacionamento do ser humano com outro ser humano, o relacionamento do ser humano com a criação divina. Então ele está responsável nessa questão do ser imagem e semelhança de Deus, ele é um responsável, é responsabilidade dele, o outro ser humano, e é da responsabilidade dele a criação, ou seja, o restante da criação, a terra, os animais, e enfim. O relacionamento que o ser humano teria com o seu Criador, ele refletiria no relacionamento dele com o outro que é semelhante a ele, ou seja, com outro ser humano, e refletiria no relacionamento que ele teria com a terra. Então Deus, ele é o grande padrão aqui. As bênçãos, elas existem por eles estarem ligados a Deus. Então, se eles se mantivessem ligados a Deus, a bênção continuaria. Então aqui, mesmo que a gente não encontre dentro do texto termo aliança sendo usado, isso vai aparecer um pouco mais para frente. E um pouco mais para frente a gente vai observar os termos da aliança sendo descritos, de uma forma bem mais abrangente, bem maior. Mas aqui você já encontra os Deus querendo entrar numa aliança com o homem. Veja, não é o homem querendo entrar em aliança com Deus, é Deus querendo entrar em aliança com o homem. Até porque, Mayara, é difícil você entrar numa aliança com alguém quando você não existe. Exato. Exatamente. Então, assim, é interessante porque o próprio termo aliança, no hebraico, é berit. E a palavra berit, ela tem o significado de amarrar, prender, se agarrar. Então, eu lembro que uma vez eu ouvindo essa explicação, o professor que deu essa explicação, ele até usou um exemplo assim bem do nosso cotidiano, quando nós nos interessamos por alguém de forma afetiva, existe um termo que era muito usado por quem é um pouco mais velho, hoje talvez não é mais usado, eu tô amarradão em você, Então esse termo berit, ele poderia carregar esse sentido, se nós trouxéssemos para o nosso linguajar. É como se Deus virasse para o ser humano e mostrasse, não apenas dissesse, mas mostrasse para o ser humano: eu estou amarradão em você, eu quero me amarrar a você, eu quero me prender a você. E as cordas, que fazem Deus querer se prender assim com a gente, aí vai dizer o profeta Jeremias que são cordas de amor. Então, pelo fato de Deus ser amor, ele quer que aquilo que ele é seja passado para a sua criação. E aí ele coloca um representante dele nesse mundo para que isso seja uma realidade. Exato. Então, o que a gente percebe na narrativa de Gênesis 1, de novo, é o senso de propósito e essência. A essência de quem Deus é: amor, relacionamento, ordem, criação. E todos esses aspectos eles vão agora serem projetados no ser humano, na humanidade, homem e mulher, cada um dentro da sua esfera de soberania. O que é uma esfera de soberania? É aquela área, aquela região, aquele aspecto da qual eu sou responsável para exercer a minha autoridade. Então, Deus, a sua esfera de soberania é o cosmos, é o universo, é toda a criação. E agora, dentro do planeta Terra, que faz parte dessa criação, ele estabelece o ser humano dentro dessa esfera de autoridade. Ele vai ser o ser humano responsável pelo planeta Terra, pela criação, manter a ordem da criação divina, que Deus chamou de bom, se relacionar com o ser humano em termos de amor, o ser humano com o próprio ser humano, baseado em quem Deus é. Tudo isso, como você bem começou falando, está ligado diretamente ao início de tudo, que é Deus, ele escolhe fazer isso. Através da sua soberania, através do seu amor, ele escolhe fazer um ato de graça, porque a graça não começa na cruz,
A graça começa com Deus criando um ser humano que sabe que vai levá-lo à cruz, e mesmo assim ele escolhe criar esse ser humano, digamos assim. Então o ser humano é colocado agora dentro desse jardim para cumprir esse propósito. E as implicações disso são muito vastas, né? Porque quando a gente começa a olhar para aqui e entender que aqui está o propósito original de Deus, então a gente começa a entender o quão longe nós estamos olhando para a realidade ao nosso redor. Como é que a gente cuida da natureza, e isso aí envolve tudo, trabalho, civilização, a nossa própria filosofia de como a gente lida com as coisas, né? Qual que é o modelo econômico que a gente escolhe, qual que é o modelo de civilização, qual que é o modelo cultural, como é que a gente escolhe fazer cultura, ou seja, cultivar as coisas, criar arte, criar relacionamentos, criar culturas, como é que a gente escolhe se relacionar uns com os outros, é de exploração, é de parceria, e tudo isso está debaixo do guarda-chuva divino, de que todas as coisas criadas, como Paulo vai explicar citando um próprio poema dos gregos, né? Nele somos, nos movemos e existimos. Somos todos feitura dele. Né? Então tudo isso agora está dentro desse propósito. Agora, Mayara, nosso tempo aqui na rádio é curto. Acabou-se. E eu ainda queria conversar com o pessoal sobre a queda. Porque a queda agora vai ter uma afetação, digamos assim, direta com a aliança. Essa aliança vai ser quebrada. Para você, amigo ouvinte que está aí na Rádio Novo Tempo com a gente, muito obrigado por estar aqui até agora. O nosso tempo na rádio infelizmente acabou, mas nós temos um convite para você. Nós vamos continuar essa conversa lá no canal do YouTube do Cristãos Cansados, certo, amigo? Tá certinho? Exato. Lá você vai poder pegar o restante da conversa e essa parte que é extremamente importante nós entendermos, que é sobre como que o plano de Deus foi frustrado. Você já ouviu aquela música, os planos de Deus não podem ser frustrados, mas parece aparentemente que foi. Então, como isso aconteceu? Acompanha com a gente o restante dessa conversa lá no canal do YouTube do Cristãos Cansados, beleza? Muito bem, abraço a todos aí, a gente se vê na semana que vem, fiquem com Deus, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma transferência pelo PicPay ou pelo Pix, utilizando o QR Code ou o e-mail que aparecem na sua tela.